Olá, bom dia, a paz do Senhor seja com todos. Domingão, hoje, dia 13 de dezembro de 2020. Estamos aqui para fazer a escola bíblica pelo Facebook. Estamos estudando sobre as parábolas de Jesus. Recapitulando, parábolas são figuras de linguagem destinadas para que possam dar uma compreensão melhor de um determinado assunto. E Jesus também usava parábolas para confundir aqueles que queriam contendas, aqueles que queriam ficar debatendo religiosidade, essas coisas, né? Porque a parábola, quem é um bom entendedor entende, né? E quem não é um bom entendedor vai passar despercebido ali, não vai compreender, né? Então, a parábola é muito interessante de ser usada. Bom, a paz do Senhor para a irmã Rose, para a irmã Diana e para quem mais for se conectando aí, dando ok, né? Amém? Deus seja louvado. Hoje a nossa lição número 8, o título é Encontrando o Nosso Próximo. O texto áureo, Marcos capítulo 13, 33, diz: E que amá-lo de todo o coração e de todo entendimento, e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E a verdade prática, amar ao próximo, inclui amar até mesmo aqueles que nos aborrecem, pois encontramos em Deus o maior exemplo de que tal amor é possível, né? Se nós aborrecemos a Deus há tanto tempo em nossas vidas, depois nós nos reconciliamos com Ele e Ele aceita, né? Por que não podemos também perdoar os nossos semelhantes, né? As pessoas que de alguma forma contendem com nós? A leitura bíblica está em Lucas capítulo 10, dos versículos 25 ao 37, que diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes: Respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Desci um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o vendo, passou de longe. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, comoveu-se de íntima compaixão. E atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-as sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao dono do hospedeiro, e disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma forma. Amém. A parábola do bom samaritano, né, que como é conhecida, ela fala sobre uma divergência que existia entre judeus e samaritanos. Os judeus que viviam em Jerusalém, eles consideravam os samaritanos raça impura, porque era uma mistura de judeus com outros povos. Então eles não consideravam os samaritanos como judeus, eles consideravam como raça impura. E havia uma divergência entre eles a ponto de chegar aos extremos, né?
E assim, essa parábola já começa instigando sobre essa divisão entre o mesmo povo, né? Sobre essa resistência que havia em amar e respeitar os samaritanos. De outro lado, a parábola também ela mostra a necessidade que temos de prestar atenção nas pessoas, ver as necessidades das pessoas e fazer aquilo que as pessoas precisam por próximo, não esperando recompensa nenhuma disso, né? E assim nós conseguimos, não para nos aparecer, não para nos vangloriar, mas para que possa ser revelado um novo caráter em nós, né? Quando nós ajudamos alguém, quando nós prestamos favores a alguém, isso mostra que o nosso caráter mudou, a nossa personalidade mudou, o nosso sentimento pelas pessoas também mudou, né? Isso é importante para que nós possamos, assim, ter uma plena consciência daquilo que é a vontade de Deus, né? Ter uma plena consciência daquilo que é a mudança essencial dentro de nós, que é uma mudança de sentimentos, mudança de atitudes, mudança de comportamento, uma mudança que venha mostrar para nós mesmos e mostrar para as outras pessoas que fomos transformados, né? Fomos transformados, somos novas criaturas, temos uma outra visão do mundo, uma outra visão das pessoas. É isso que propõe essa parábola. Vamos aprofundar nela para que nós possamos compreender mais detalhadamente o que diz essa parábola. Muitos intérpretes ficam fantasiando, né, criando parâmetros, inventando interpretações de detalhezinhos, voltando lá ao princípio do estudo das parábolas, né, na nossa primeira aula, hoje é a aula 8, lá na aula primeiro. As parábolas, elas não eram para a gente ficar debatendo os detalhes. As parábolas, elas têm um ponto de interpretação, e é isso que importa. Os outros elementos que acontecem ao redor são figuras de linguagem para completar a história, né? Mas ela tem um objetivo. No caso dessa parábola do samaritano, o objetivo dela é mostrar quem é o próximo, né? A quem nós devemos amar, quem são as pessoas que nós consideramos como o nosso semelhante que precisamos amar. Amém? Tópico 1. A interpretação da parábola do bom samaritano. Vamos lá. A primeira parte aqui diz: uma parábola com diversas interpretações. Como eu falei, existem vários elementos textuais nessa parábola que levam a pessoa a refletir bastante, a entender bastante. Está errado se a pessoa aprofundar em outras interpretações, em outros entendimentos e buscar mais elementos interpretativos? Não, não está errado. Porém, o que não pode é fugir do objetivo central da parábola. E qual é o objetivo central da parábola? É o amor ao próximo e identificar quem é o próximo, quem é a pessoa ao nosso redor que nós devemos amar e devemos respeitar. 2. Pondo Jesus à prova ou tentando. Essa parábola Jesus falou no momento em que um mestre da lei, possivelmente um escriba ou um sacerdote, uma pessoa muito conhecedora da lei de Deus, foi instigar Jesus. Ele tentou despertar em Jesus ali uma definição de quem seria o próximo, ou seja, ele queria levar Jesus ao mesmo pensamento dos judeus, de fazer distinção de pessoas. Para os judeus, ou é judeu ou então nada, né? As outras raças, para eles pouco importa. Já nessa parábola, Jesus mostra que o amor de Deus é para com todos, independente de raça, independente de classe social, independente do nível cultural, independente se a pessoa é bem-sucedida ou se não é bem-sucedida. Isso para Deus não importa. O que importa para Deus é um coração quebrantado, transformado e arrependido. É isso que Deus faz questão e é isso que Deus quer de cada um de nós. E o mestre da lei que foi instigar Jesus, ele tentou fazer Jesus fazer distinção de pessoas.
Ele tentou fazer com que Jesus também abominasse os samaritanos, abominasse as outras raças e partisse ali para o pluralismo. E não foi o que aconteceu. Aqui na lição diz assim, né? O mestre conta essa parábola porque um doutor da lei bem-sucedido procurou para pô-lo à prova ou para tentá-lo, conforme consta no versículo 25. O termo grego utilizado oferece a ideia de colocar à prova o caráter de Cristo. Isso mostra que aquele homem, de maneira ardilosa, busca colocar o mestre dos mestres em situação difícil. E, quem sabe, imaginando receber algum elogio. E Jesus, ao responder para ele, diz: Mestre, aliás, quando ele chega para Jesus e pergunta, né? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Se ele era mestre da lei, se ele era conhecedor da lei, ele sabia o que tinha que fazer. Se ele era um conhecedor da lei, ele tinha conhecimento puro da lei e sabia muito bem o que ele tinha para fazer para ser salvo. Mas ele tentou colocar Jesus naquele senso comum que todos os fariseus principalmente tinham, né? Que era discriminar as pessoas, que era de desdenhar certas raças em favor de um pluralismo que não leva a nada. Amém? A paz do Senhor para a irmã Lenilce, a paz do Senhor para a Tel, né? Que Deus seja louvado e glorificado e que essas palavras possam edificá-las. Vamos lá. A resposta de Jesus, né? Ele chega para Jesus e fala: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? No versículo 25. E a resposta de Jesus foi: como lês? Ou seja, o que está escrito e o que você leu e o que você entendeu. Jesus sempre respondia fazendo outra pergunta. Essa é uma forma inteligente de não cair nas armadilhas. O fato, quando você percebe que uma pessoa está querendo te induzir com palavras, te envolver de alguma maneira com palavras, o que você faz? Você responde com outra pergunta, que instiga a pessoa a pensar, a refletir, e a resposta vai sair da boca dela e não da tua. E foi o que Jesus fez, né? Aquele homem tentou colocar ele numa situação complicada e ele respondeu fazendo uma pergunta: como lês? Ou seja, o que está escrito, o que você leu e o que você entendeu. E aí ele conta a parábola para que o homem pudesse compreender o sentido do amor ao próximo. Jesus, como de costume, responde com outra pergunta, né? Ali no versículo 26, ele diz: como lês? Jesus quer saber como o doutor lê, como ele interpreta e de que forma ele olha para o mandamento. O homem, não compreendendo, limita-se a responder recitando o mandamento tal como está escrito. Percebendo Jesus que o homem conhecia muito bem o texto a ponto de recitá-lo, o mestre então chama para a prática. Colocar o mandamento em prática, ou seja, a ação, ela é muito mais importante do que a palavra. Muitas pessoas são altamente conhecedoras da palavra, mas não são praticantes. E nós temos que ser conhecedores da palavra e temos que ser praticantes da palavra. Nós precisamos praticar, nós precisamos exercer aquilo que está escrito na Bíblia, aquilo que é palavra do nosso Senhor. Então nós precisamos o quê? Viver como diz a palavra e não falar como diz a palavra. Porque aquele doutor da lei, ele repetiu a palavra. Ele disse exatamente o que estava escrito, mas ele não tinha uma vivência prática daquilo. Então, para nós é importante o conhecimento, para nós é importante saber, para nós é importante conhecer, porém o mais importante é praticar. Colocar em prática aquilo que está escrito, colocar em prática aquilo que nós estamos lendo e entendendo na Bíblia Sagrada. O ato do homem não praticar aquilo que ele conhecia mostra que ele tinha um coração duro, né? Mostra que ele tinha um coração fechado para as pessoas, que ele tinha palavras bonitas, mas ele não tinha uma vivência prática
daquilo que ele pregava, daquilo que ele conhecia e daquilo que ele lia e ensinava na palavra. Um outro ponto aqui diz, questão principal da parábola. Qual é a questão principal? Então vamos lá, como falei na introdução, muitas pessoas ficam vendo os pequenos detalhes, observando aí os pequenos detalhes da parábola, porque isso quer dizer isso quer dizer aquilo. Alguns dizem que Jerusalém significa o Éden e Jericó significa o mundo. Esses significados em nada vai acrescentar, em nada estarão fortalecendo o entendimento. A base mesmo do entendimento dessa parábola é quem é o nosso próximo. É o nosso parente? É o nosso amigo? É alguém que nós gostamos e que nós confiamos? Não. Nessa parábola mostra que o próximo é aquele desconhecido que nós nunca vimos, que nós não sabemos quem é, que nós não temos conhecimento da história de vida daquela pessoa, mas estendemos a mão para ela. Fazemos com que essa pessoa possa, de alguma maneira, ter um bem-estar, ter um amparo, ter um socorro em um momento de uma necessidade. No caso da parábola, o homem, né, que foi vítima de um assalto violento, que ele ficou ali ferido e jogado no chão. Esse homem, ele era um desconhecido. Ele era um desconhecido para o sacerdote que passou. O sacerdote passou, não conhecia o homem e deixou para lá. Passou um levita que também assistia no templo, que também servia no templo. Olhou o homem, não era conhecido, deixou para lá. E vem o samaritano, vê aquele homem, percebe que aquele homem é um desconhecido, mas ele teve compaixão. Ele teve compaixão. Nos dias de hoje, a humanidade está ficando cada vez mais cruel, né? E isso é bíblico, que nos finais dos tempos, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Ou seja, por aumentar a incredulidade, por distanciar cada vez mais de Deus, o amor de muitos esfriaria. E é o que nós estamos vendo hoje. Hoje nós estamos vendo o seguinte, uma pessoa agredindo outra e várias pessoas filmando e ninguém vai lá apartar. Um grande exemplo foi aquele homem que morreu recentemente lá num supermercado em Porto Alegre, e em que várias pessoas ali ao redor, tudo filmando, e ninguém socorreu o homem. Deixou o homem morrer espancado. É a realidade hoje. Hoje nós passamos pela rua, tem uma pessoa ali ferida, uma pessoa que sofreu um acidente, ninguém presta socorro, todos param para ficar filmando. É mais ou menos isso que aconteceu naquele tempo. Naquele tempo não tinha celular, ninguém filmava, mas a atitude foi semelhante. A atitude foi bem parecida. E o que é correto? O que é correto é prestar algum tipo de auxílio, algum tipo de socorro. Ah, mas eu não sei socorrer. Pelo menos dá um telefonema para o SAMU, para a ambulância, para o Corpo de Bombeiros, né? Faz um telefonema avisando, sinaliza a rua para que não venha uma pessoa de lá despercebida e atropele mais ainda e cause um dano ainda maior. Ou seja, faça alguma coisa útil e produtiva, né? Faça alguma coisa que vai dar resultado e que vai expressar o seu amor por aquela pessoa. Hoje está assim, né? As pessoas vêem alguém em situação difícil, ao invés de ajudar, fica filmando. E até quando vai ajudar, fica filmando também para mostrar que está ajudando. E a realidade é diferente. O samaritano, quando ele socorreu aquele homem, ele não deu registro nenhum, né? Tanto é que não aparece, apesar de ser uma parábola, a parábola é um conto, né? Uma história criada para interpretar um fato, mas mesmo assim você vê que a narrativa mostra que um desconhecido ajudou outro desconhecido. Isso é um ato de amor. Aqui na lição também diz assim, e nesse contexto então, que a parábola é contada pelo Senhor Jesus ao contar que deixa claro que as tradições e a religiosidade não podem ensinar-nos acerca de quem é o nosso próximo.
Hoje se debate muitas questões religiosas. A minha igreja é isso, a minha igreja é aquilo, a minha igreja é melhor, a minha igreja tem isso, a minha igreja tem aquilo, a sua igreja não tem isso, a sua igreja não tem aquilo. Isso não serve para nada. O apóstolo Paulo, quando estava instruindo Timóteo e Tito, ele orientou esses novos missionários a não ficar perdendo tempo com debates religiosos. Você não tem que ficar debatendo religião, você tem que pregar a Cristo, revelar a Cristo e anunciar Cristo. Isso é que é importante, porque esses detalhes de cada religião não levam a nada. O que vale é a obra de Cristo. Então, a religião é importante? É, para nos ligar a Deus, para que podemos congregar, para que podemos aperfeiçoar os conhecimentos. Mas se ela foge da Bíblia, se ela fica debatendo detalhes que nada tem na Bíblia, que não acrescenta em nada, é um vazio, não leva a nada. É um vazio que nada acrescenta e faz com que a pessoa perca tempo com falatórios desnecessários. O homem que desceu de Jerusalém para Jericó estava caído e ferido, versículo 30. Porém, o sacerdote não o viu como seu próximo, e o levita também não. Mas o samaritano, que era considerado raça impura, surpreendentemente assim o enxergou. Ele enxergou aquele homem como alguém que precisava dele. Ele enxergou aquele homem como alguém que não tinha ninguém por ele, que estava com uma grande precisão, uma grande necessidade. Amém? Assim devemos ser nós. Estender as mãos, ajudar quem está precisando. Mas verificar se a pessoa realmente está precisando, né? Se a pessoa realmente necessita. Então você vai lá, porque hoje também tem muitas pessoas se fazendo de necessitado para usufruir de vantagens. A malandragem, essa é a realidade. Tem muitas malandragens. E por causa dos malandros, muitas pessoas estão esfriando no amor ao próximo, estão esfriando em ajudar ao próximo, estão deixando de prestar o socorro a alguém em virtude de quê? Em virtude da malandragem que gira ao redor. Mas saiba entender, saiba compreender, você consegue, se você tem a mente de Cristo, você vai saber compreender quem realmente é o seu próximo, quem realmente precisa e quem realmente é o malandro, né? Você vai saber entender. O homem que desceu de Jerusalém para Jericó estava caído e ferido e foi socorrido por um samaritano, um homem considerado raça impura, um homem considerado fora dos princípios judaístas, fora da religiosidade, fora das regras da religião, né? Então, as regras da religião, você tem que ver se ela não vai contra as regras de Cristo. E o que vale para nós são as regras de Cristo. O que vale para nós são os ensinamentos de Cristo. Porque as religiões têm muita invenção humana, né? Tem muita ideia de homem, tem muito entendimento de homem. Então vamos para a Bíblia e ver o que Jesus diz a respeito daquilo. E é isso que vai valer para nós. A compaixão e caridade são intrínsecas à fé salvadora. Ou seja, a compaixão e a caridade, elas revelam a fé salvadora. Elas mostram, pelas nossas atitudes, a fé salvadora. A compaixão, né? A parábola aqui no versículo 33 mostra que o samaritano, quando chegou perto daquele homem, diz assim, né? Chegou ao pé dele e vendo, moveu de íntima compaixão. Ou seja, o samaritano, quando chegou perto daquele homem, que viu que ele estava ferido, que a situação dele era grave e que não tinha ninguém por ele, ele foi tomado por uma compaixão. Ou seja, ele teve pena daquele homem, ele sentiu a dor daquele homem. Morreria à míngua, ficaria ali jogado, morrendo aos poucos. Então ele prestou os primeiros socorros, né, que foram jogar as essências, vinho e azeite, que eram considerados remédios naquele tempo, né? E ele jogou ali o azeite, jogou o vinho em cima da ferida para limpar, esterilizar e evitar uma infecção, evitar uma inflamação. E assim, aquele homem, ele revelou ali a compaixão pelo próximo, a compaixão por aquela pessoa que estava ferida. O cuidado.
Versículo 34 diz que o samaritano, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, ou seja, na garupa do seu cavalo, levou para uma estalagem, ou seja, um hotel, e cuidou dele. O homem era estranho, o homem era desconhecido, mas o samaritano, ele parou e foi atender. O samaritano tinha compromissos. Ele tinha compromissos e ele não se preocupou em chegar atrasado em seu compromisso, ele não se preocupou em perder uma reunião de negócios ou ser advertido porque chegou atrasado. Ele não pensou nisso. Ele pensou que ali tinha uma pessoa, um ser humano ferido que precisava de socorro. Então o primeiro procedimento dele foi limpar as feridas e derramar ali o azeite e o vinho para purificar, limpar, esterilizar, para que não inflamasse, para que não pegasse ali nenhuma bactéria, nenhum tipo de infecção. Esse foi o primeiro socorro prestado pelo samaritano. E aí, vendo que aquilo não seria suficiente para curar, seria suficiente para aliviar, o que ele fez? Colocou o homem na garupa do cavalo, levou até um hotel e deixou lá e disse para o dono, né, olha, cuida dele, o que está aqui 2 dinheiros, use esse dinheiro para comprar o que precisa, e se você gastar mais, na volta eu passo aqui e pago a diferença. Isso é amor próximo. Isso é amor ao próximo. Você não tem limites para ajudar. A parábola também mostra aqui, na compaixão e caridade, a prática do cuidado. Né? O que é a prática do cuidado? É o zelo que a pessoa tem em fazer alguma coisa. Não é só fazer por fazer, mas é fazer bem feito. Não é só você estender a mão e ajudar de qualquer maneira. Vamos citar um exemplo aqui, né? Quando você vai dar uma roupa para alguém, não é aquela roupa que estragou, não é aquela roupa que rasgou, não é aquela roupa que está imprestável. Não. Você vai ajudar alguém com uma roupa boa, porém que você já não quer mais, que te serve mais, que já, ou que você já usou várias vezes e não quer usar mais. E aí você passa essa roupa para alguém em perfeitas condições. Esse é um exemplo para que você possa entender a atitude do samaritano. Ele não chegou lá e viu como estava ferido, azeite e vinho eram usados como remédios, portanto eram caros. Ele não pensou assim, esse homem é um estranho, eu não vou gastar meu azeite, meu vinho sobre ele, não. Ele não pensou nisso. Ele não pensou no preço do azeite, ele não pensou no preço do vinho. Ele derramou ali, lavou a ferida, esterilizou a ferida daquele homem. Então isso é amor ao próximo. É você fazer aquilo que precisa na medida certa, no custo certo. Né? É você proporcionar aquilo que você também gostaria de ter e receber para você. Amém. A caridade. Entra em questão aqui também a caridade, né? Além da compaixão, que é o amor por um desconhecido, sentir a dor de um desconhecido, entra aqui também a caridade. O samaritano da parábola não apenas aproxima-se do homem que está ferido à beira do caminho e nem somente compadece dele, mas decide curá-lo, dando-lhe atendimento de emergência e conduzindo a uma estalagem. Versículo 34. Ou seja, ele mostrou aqui, através das suas atitudes, o desejo de curar aquele homem. Então isso é a caridade. É a vontade de ver uma situação mudada. A caridade é isso, é você ver uma situação e desejar que aquela situação mude. Não é só passar um paninho por cima, não é só colocar um avental para cobrir. Não, é você querer que aquela atitude mude. E o samaritano, ele viveu isso aqui na prática, nessa parábola. Ele desejou que aquele homem fosse curado, porque ele prestou os primeiros socorros, ele ali passou azeite, passou vinho para esterilizar e poderia ter seguido adiante, deixa que outro resolva. Não, mas ele resolveu colocar o homem na garupa do cavalo e levar
até onde pudesse ter o atendimento. Ele prestou um socorro a essa pessoa. Então, nisso, demonstrou que ele tinha o interesse de curar, porque ele chegou lá, ele pagou antecipadamente, com 2 dinheiros, o valor do possível do tratamento e ainda disse ao dono da estalagem: se gastar mais, na volta eu vou te repor. Ou seja, trate desse homem, sare as feridas dele, complete a obra, não é nada pela metade. Então isso é a caridade. Então a caridade não é você temporariamente prestar um socorro, né? Agora é Natal, as pessoas, eles costumam, vamos citar um exemplo aqui, doar cesta básica, né? Mas ele doa a cesta básica e nunca mais vai atrás daquela pessoa, nunca mais, ele nem sabe quem é aquela pessoa. Ele não sabe se a vida daquela pessoa mudou, ele não sabe se aquela pessoa continua passando necessidade, ele não sabe se aquela pessoa continua desempregado, ele não sabe que aquela pessoa poderia trabalhar em algum lugar que ele conhece e poderia indicar. Nada disso se faz. Então, a caridade ela tem que ter um ciclo completo. Você tem que auxiliar, você tem que acompanhar, você tem que parar, pensar e ver de que forma que você pode mudar aquela vida, de que forma que você pode fazer com que aquela vida seja melhor, porque senão você socorre num momento, mas e os outros momentos, né? Não está errado você prestar esse socorro de momento, não, pelo contrário, está certo. Porém, você pode fazer mais, você pode acrescentar mais. Você tem que continuar dando esse apoio aí até ajudar a resolver o problema da pessoa, né? Se o problema é a pessoa estar desempregada, um exemplo, vamos tentar arrumar um emprego. Olha, fiquei sabendo que em tal lugar está precisando, vai lá. Fiquei sabendo que na empresa tal está recebendo o currículo, leva o seu. Enfim, ajude a pessoa por completo, né? Dê uma forma de contribuir com essa pessoa e fazer com que ela possa sair daquela situação de necessidade, sair daquela situação que ela está passando. Isso é a caridade. Então nós vimos a compaixão, que é você sentir a dor do próximo, e a caridade, que é você se interessar em resolver o problema do próximo, né? O samaritano ele não quis só remediar, ele quis sarar, ele quis curar aquele homem por completo. Para Cristo só existe realmente caridade se houver demonstração de amor, pois no texto de João 3,16 não diz apenas que Deus amou, mas também que ele deu o seu filho. Aí entra a questão que eu estava citando o exemplo agora há pouco, né? O que adianta fazer uma caridade cega? Pega, vai num lugar, entrega ali um benefício para alguém, vira as costas e sai. Você, em momento algum, você demonstrou amor, porque se você amasse, você ia lá, prestava o socorro imediato e conversava pelo menos com a pessoa. Quem é você? O que você faz? O que você sabe vai fazer? Em que você trabalha? Você está disposto a qualquer outro serviço até que apareça uma vaga na sua profissão para que a gente possa ir encaminhando as coisas, te ajudando? Aí é uma demonstração de amor. Ou seja, a pessoa aprofunda no socorro, a pessoa vai mais além no socorro, a pessoa tenta ajudar de uma maneira mais completa, né? E não só ali de imediato. Foi o que o samaritano fez. Ele prestou o socorro imediato, mas ele quis ver a vida daquele homem mudada, curado por completo. Vamos lá, a outra parte aqui da lição diz: o nosso próximo é qualquer pessoa necessitada. Portanto, toda pessoa que precisa e nós podemos ajudar, nós temos que fazer alguma coisa por essa pessoa. É claro que o mundo está cheio de malandros. É claro que o mundo está cheio de pessoas aproveitadoras, pessoas que se passam por necessitados, pessoas que fingem estar precisando, mas é malandragem. Então é claro que nós temos que ter cuidado com isso. Mas se você pretende mesmo ajudar alguém e você vê que a pessoa precisa,
gaste um tempo a mais conversando e entendendo. Porque nesse tempo a mais conversando, você vai entender se a pessoa realmente precisa ou se a pessoa está com malandragem, né? Então você converse e nessa conversa você vai descobrir quem é essa pessoa, por que, que ela está naquela situação, e você vai entender de que forma que você pode ajudar essa pessoa a mudar de vida, a sair dessa situação. De que forma que a pessoa pode ser transformada e regenerada. Amém? O próximo. Quem é o próximo? Os judeus e samaritanos, eles tinham uma rivalidade entre eles, né? Uma rixa entre eles. Eles não se entendiam. Onde estava um, o outro não estava. Como disse aqui na introdução da lição, os samaritanos eram considerados judeus impuros, raça impura. Portanto, os judeus não os consideravam como judeus. Discriminavam eles, né? Discriminavam eles, deixavam eles de lado. E aqui na parábola Jesus mostra que esse sentimento de desprezo, que esse sentimento de ódio por uma raça, por uma categoria, vai impedir de exercer o amor. Então hoje, vamos lá, é claro que hoje o mundo está muito perverso e muitas pessoas com perversões. Essa pessoa é um pecador, eu é que não quero papo com ela, porque a Bíblia fala que não devemos sentar na mesa dos escarnecedores. Sabe o que significa não sentai na mesa dos escarnecedores? Significa que não é para você ter a mesma prática deles. Significa que não é que é para você ter uma vida diferente estando no meio deles. Você, mesmo convivendo com pessoas perversas, com pessoas má, você não vai ter as mesmas atitudes que eles. É isso que é não sentar na mesa dos escarnecedores. É não participar daquele comportamento daquela pessoa. Amém? Então, nessa parábola, Jesus mostra que o desprezo e o ódio não leva a nada. E hoje nós estamos vendo muito isso, né? O desprezo e o ódio das pessoas pelos seus semelhantes. A pessoa odeia, eu odeio esse, eu odeio aquele. As pessoas estão odiando até por causa de política, né? Que coisa. As pessoas estão se rasgando por causa de política. E passa tempo, vem tempo e percebe-se que a política continua sempre do mesmo jeito, não existe mudança. E as pessoas ficam se alfinetando por causa disso. Ficam se rasgando por causa disso, ficam se degladiando por causa disso. E quem está no poder fica dando gargalhadas de quem está com esse comportamento, né? Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos o quê? Respeitar as pessoas. Respeitar as pessoas, independente de como elas são e como elas vivem. Porém, o respeitar não quer dizer que nós aceitamos as atitudes erradas. Nós amamos e respeitamos as pessoas, mas olha só o princípio da caridade e o princípio da compaixão. É querer que essa pessoa mude, é querer que essa pessoa se transforme, é querer que essa pessoa tenha uma nova vida. Esse é o princípio. É a mudança, é a transformação. Esse é o princípio. Então, você tem um amigo que tem algum desvio de conduta, isso não vai impedir que você o respeite, mas tente ajudá-lo, tente a fazê-lo mudar de vida de uma forma que ele compreenda, né, revelando o seu amor por ele, né? O seu amor por ele não é aceitando ele ou ela numa situação errada. O seu amor por ele e por ela é instruindo para que venha sair daquela situação errada. Está entendendo a diferença? Então você tem que fazer de tudo para que a pessoa sinta-se amada, respeitada, para que ela venha aceitar a mudança e a transformação. E eu vejo assim, muitos cristãos arrogantes, prepotentes, isso, se colocam como juízes. Se colocam como juízes. Então você tem que chegar para a pessoa e reconhecer o erro dela
e oferecer ajuda, oferecer uma mudança, oferecer uma transformação, de forma que aquela pessoa possa compreender que ela está errada e que ela precisa de uma mudança de vida. Amém? Irmão Mário está acompanhando aí também, a paz do Senhor, irmã Ivani, a paz do Senhor também para a irmã Ivani e toda a família. O versículo 37, Jesus pergunta para o doutor da lei, né? O que usou, aliás, Jesus, no versículo 36, ele pergunta para o doutor da lei, né? Quem é o próximo? Qual dos três é o próximo? O levita, o sacerdote ou o samaritano? Quem é o próximo daquele homem caído? E o versículo 37, o doutor da lei responde: o que usou de misericórdia para com ele, ou seja, aquele que teve misericórdia dele, aquele que sentiu a dor dele, que percebeu a necessidade dele e prestou socorro e prestou ajuda. Esse é o próximo. Então, quem é o seu próximo? O seu próximo é aquele que precisa de você. Precisa de você. Agora, precisa como? Precisa para que você ajude ele a mudar de vida. Precisa para que você ajude ele a sair da situação como está. Precisa de você para que você ajude ele a ter uma nova perspectiva. Porque se você for ajudar ele permanecer onde está, aí o que vai acontecer? Você não estará amando essa pessoa, mas você estará odiando ela, porque você está entregando ela ao erro. Você está fazendo com que ela permaneça no erro. Você está fazendo com que ela permaneça na decadência em que está. Isso não é amor. Amor é você querer a mudança dessa pessoa, estimular essa pessoa para a mudança, incentivar essa pessoa para a mudança, despertar essa pessoa para a mudança, né? Fazer com que essa pessoa alcance os seus objetivos. Ajudar ao próximo não salva, mas é algo que deve ser feito por quem é salvo. A salvação, veja bem, a salvação ela está condicionada a quê? A nossa fé em Cristo. Como assim? Crendo que Ele é o Filho de Deus, crendo que Ele veio em carne, crendo que a morte dele na cruz não foi por pecado dele, mas foi por causa do nosso pecado, e crendo que ele ressuscitou ao terceiro dia, nos dando esperança de vida eterna. Se assim você crer e declarar com a sua voz, ou seja, se você falar que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você estará declarando que você aceita que Ele é o Filho de Deus, que você aceita que Ele veio em carne, que você aceita que Ele morreu naquela cruz para a morte dos seus pecados e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, te dando esperança de vida eterna. Então, se você declara, crê e declara, você está salvo. Partindo desse princípio, a salvação aparenta ser muito fácil, porque não é obra nossa, é obra do próprio Cristo. Não é vontade nossa, é a vontade do próprio Deus. Porém, nós precisamos ter uma mudança de vida. Precisamos ter uma santificação. Precisamos sair dos nossos velhos costumes, dos nossos velhos hábitos, dos vícios, dos domínios, das perdições, dos aprisionamentos, dos pecados. Por quê? Porque isso nos faz mal. Isso distancia a glória de Deus de nós e faz com que nós também perdemos a graça de Deus, perdemos os favores de Deus, perdemos as recompensas de Deus. Por isso temos que ser obedientes, porque a obediência fará com que nós sejamos alcançados pela graça e pelo poder de Deus. Amém? Então, a caridade e a compaixão não são recursos para salvar, porque tem muitas pessoas que falam, eu sou muito bonzinho, então quando eu morrer eu vou para o céu. Eu sou muito bonzinho, então quando eu morrer eu estou salvo. Não é isso. A salvação é pela fé, crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, crer na obra da cruz do Calvário
como a redenção da sua alma. Ali ele comprou a sua alma, a sua salvação. Aí você está salvo. Porém, a compaixão e a caridade é importante para revelar que você é uma nova criatura, que você mudou, que você agora tem novo caráter, que você agora tem nova personalidade, que você agora tem novas atitudes. É isso que é importante. É isso que é essencial. É você poder expressar essa mudança. Quando você faz caridade, quando você tem compaixão do outro, você está mostrando para você mesmo e para o mundo que teve uma mudança na sua vida. E isso não deve ser para você se vangloriar e dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. A atitude vai mostrar, né? A atitude vai revelar. A atitude é que vai fazer com que você reconheça essa mudança em você e vai fazer com que as pessoas percebam essa mudança na sua vida. Não há necessidade de você bater no peito como os fariseus e falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas é uma necessidade, o quê? De se fazer em silêncio para que possa ser reconhecido pelo próprio Deus, por você mesmo e pelas pessoas ao redor. A medida do amor para com o necessitado. A medida do amor para com o próximo não deve ser estabelecida com base nas diferenças de nacionalidade, de confissão religiosa ou de grupo social, mas unicamente com base na necessidade do outro. Portanto, quando nós vamos auxiliar alguém, nós temos que socorrer a pessoa numa necessidade. Socorrer a pessoa numa necessidade. Depois é que nós vamos ver a condição da pessoa, né? Ver quem é essa pessoa e de que forma que nós podemos ajudar mais. Se nós vamos passando na rua, tem uma pessoa acidentada, essa pessoa sofreu um acidente, está ali agonizando. O que você pode fazer? Se você não é um profissional de saúde e não entende de primeiros socorros, você não vai tocar. Mas você pode o quê? Com a sua sombrinha, você fazer sombra ali para a pessoa que está no asfalto quente. Você pode abanar aquela pessoa ali com a sua jaqueta, com o seu chapéu, para que aquela pessoa tenha mais ar para respirar. Você pode dar um telefonema para a ambulância do socorro. Você pode sinalizar ali o trânsito para que não venha um distraído e passe por cima. Ou seja, você tem várias formas de prestar um socorro ali imediato. Porém, é necessário que depois você tente ajudar mais, que depois você possa fazer mais, que depois você possa ajudar mais essa pessoa. E, finalizando, sendo o próximo. Como que você pode ser o próximo de alguém? Como que você pode ser o semelhante de alguém? Estando por perto na hora que a pessoa precisa. Podendo socorrer na hora que a pessoa precisa. Dizem, né, tem um vocabulário aí do mundo que diz que você só conhece um amigo na hora do apuro. Porque na hora que você está tudo bem, é cercado de pessoas. Na hora que está tudo mal, ninguém quer aproximar. Eu que não vou lá. Eu não vou me meter nessa não. O quê? Que confusão, hein? Vou nada. É o que passa na cabeça e no coração das pessoas. Isso é falta de amor. É falta de respeito ao próximo. Falta de consideração à pessoa. Olha, a pessoa se meteu numa enroscada, está numa situação muito difícil. Aí a pessoa tem que parar, pensar e falar, ele está precisando de mim. Ele precisa ouvir alguma coisa. Eu preciso auxiliar ele, a família dele ficou desamparada, precisa de algum apoio. Ou seja, é nessas horas que você vai demonstrar o seu amor, a sua caridade e a sua compaixão ao próximo. É quando você vê que a pessoa está precisando. Amém? Então, que essa parábola possa direcionar a sua vida, possa enriquecer em sua vida e possa estimular você num viver diferente. Possa estimular você numa nova vida com Deus. Possa fazer com que você venha crescer na graça, no conhecimento e no entendimento. A parábola do bom samaritano é uma forma
de revelar que o cristão está transformado, que o cristão, ele agora é uma nova criatura, e com isso ele vive o amor de Deus, e com isso ele vive o amor ao próximo. Se a pessoa não ama quem ele está vendo, essa pessoa também não ama a Deus, porque ele não está vendo Deus. Se você não ama aquela pessoa que você está olhando para ela e vendo uma necessidade, e você não ajuda, então você também não ama Deus, que você não está vendo Deus. Você enxerga Deus pela fé. Então, se você não ajuda quem você consegue ver e enxergar, imagine então a Deus que você não conhece, a Deus que você não vê. Amém? Louvado seja Deus, que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Oremos. Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus, adoramos e glorificamos e nos colocamos, meu Deus, à Sua disposição. Muda o nosso caráter, a nossa personalidade, coloca um coração mais aberto à caridade, um coração mais aberto à compaixão, um coração mais aberto ao amor ao próximo. Que nós possamos crescer e entender a Sua vontade. Clamamos e pedimos que o Teu nome seja louvado e glorificado. Ajude-nos, ó Deus, a ser o bom samaritano. E assim estaremos revelando o Seu amor em nós. Que o Teu nome venha a ser louvado e glorificado. Amém. Hoje, 7h30, Rua Cristina 6291, aqui em Porto Velho, estaremos cultuando a Deus. Vamos lá juntar em fé para glorificar a Deus. Amém? Se você pegou a mensagem já do meio para o final, vamos já concluir, salvar, e aí vai ficar disponível, aí você pode ver o início e a parte que você perdeu. Amém? A paz do Senhor a todos, irmão Everton, irmã Rose, irmão Bené, irmã Ivani, irmão Mário, irmã Diana, a Theo, e todas as pessoas que acompanharam aqui ao vivo e interagiram conosco, e os outros que ficaram caladinhos, só ouvindo, né? Não interagiram, mas participaram também. Né? Que Deus seja louvado e glorificado na vida de cada um. Amém.